Boas pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Inside the Grind, desta vez apenas com um host. O meu nome é Luís Laranjinha e desta vez trazemos um atleta de braço de ferro e também é quem está responsável pela Team Armageddon Power, certo? Exatamente. Hugo Castro, se quiseres apresentar o Hugo, força, apresenta-te. É assim, chamo-me Hugo Castro, tenho 48 anos, neste momento estou responsável pela equipa, pela gestão da equipa e pela organização de eventos aqui em Portugal. Também sou atleta, apesar de neste momento estar parado, por uma questão de dar prioridade à organização de eventos. Prefiro criar um enfoque maior nesta componente do que estar a participar e a organizar ao mesmo tempo. E organizar, sim. É mais fácil fazer isso. Comecei este desporto há relativamente pouco tempo, 4, 5 anos. Sempre fiz musculação, culturismo. Depois, a uma dada altura da minha vida, enverdei por um desporto que era na altura, digamos já, olha, há 20 anos atrás, comecei a fazer bending, que é uma coisa pouco vista, dobrar barras de aço. Ok. Pronto, e neste momento existem a Iron Mind, que é especializada em grip training, tem vários aparelhos e existem também barras de aço chamadas Yellow Nail, Blue Nail até o Red Nail, que digamos é o mais difícil. Sim. Pronto. O Red Nail é uma barra de aço que tem 17,5 cm e tem uma espessura de 8 mm, que é de aço, não de ferro. Pronto, e aquilo o atleta utiliza 3 técnicas distintas, em que coloca o double overhand, em que colocas a barra no pescoço e tentas dobrá-la em U cima para baixo. Ok. O double underhand, em que colocas a barra aqui também no pescoço e empurras para baixo, mas em supinação. Sim. E o reverse bending, em que tu nesta posição torces a barra. Pronto, e na altura consegui alguns feitos interessantes nessa componente. Sempre procurei fazer as coisas um bocadinho diferentes daquilo que existe e sou um bocado até pioneiro no sentido de procurar coisas que estão nos Estados Unidos a começar a trazê-las logo para aqui, mas a título individual. Pronto, depois comecei a ver o arm wrestling há 20 anos atrás e achar que era muito interessante aquela componente de força específica. Sim. Já agora, as pessoas às vezes têm a ideia de que no arm wrestling o bíceps é muito importante. Sim, bíceps, antebraço, no meu ver, exato, é assim que funciona, bíceps, antebraço, mas já agora qual é que achas que é? Então partimos do pressuposto que o atleta tem um bíceps muito forte. Sim. O que é que acontece quando ele perde a mão? Vamos imaginar que o outro atleta consegue supinar a mão e até torcer-lhe a mão. O bíceps aqui já é pouco importante. Porquê? Porque ele já não faz nada assim, ele já perdeu o controle do jogo. Estou a perceber, sim. Então, digamos que o enfoque maior é na zona do pulso. O atleta tem que ter a componente da pronação muito apurada, da supinação e isto que nós chamamos de rising, que é manter a mão para cima, não perder a mão. Ok. Ou seja, e o pulso, porque se esta estrutura estiver fraca, o atleta pode ter força no ombro, no bíceps, mas já não aguenta, porque a mão totalmente perdeu. Portanto, o enfoque é aqui maior nesta parte. Depois o cotovelo também. Convém que a zona do cotovelo, que não é treinada normalmente no culturismo, não é? Só de forma indireta, é muito importante e nós aqui apanhamos algumas lesões do golfista na parte interna. Claro, na parte medial daqui do cotovelo. Depois virá o bíceps e o ombro também. Não esquecer o dorsal, que é o suporte, é a base. Um bom dorsal mantém, porquê? Porque no arm wrestling, ao contrário do que as pessoas pensam, em vez do atleta fazer força para o lado, ele primeiro faz uma pressão, como se estivesse a fazer uma elevação, mas que é chamado back pressure, em que tu mantens portanto, uma distância curta entre o antebraço e o bíceps, não perdes esta alavanca, não abres, e consegues arrastar o cotovelo. Portanto, repara, é importante o teu dorsal estar muito fortalecido, porque também é a estrutura base deste movimento. Portanto, tu não vais logo para o lado, vais simplesmente manter esta posição e vais puxar e depois é que vais arrastar. Portanto, digamos que a zona do pulso é fundamental. Pulso e depois os movimentos, pronação, supinação e rising. Diz-me uma coisa, braço ferro, para quem não sabe, o que é que consiste, por exemplo, quais é que são as regras, pelo menos da competição do torneio que vamos ver agora. O torneio vai ser feito no sistema de dupla eliminação,
cada atleta vai competir até perder 2 vezes. Quando perder 2 vezes é eliminado. Ok. Agora, a nível de gestão, o árbitro vai deixar os atletas fazerem o grip, darem as mãos, mantendo os knuckles, portanto, esta parte aqui à mostra de cada atleta. Se isso não for feito, o árbitro faz o grip ele próprio. Ok. Mesmo assim, se os atletas ao fazerem um movimento de início do combate não acertarem o grip, o árbitro coloca os straps, ou seja, imagina que eles que dá a partida e as mãos saem, porque acontece muitas vezes, uma mão para cada lado, ou seja, desaparecem. Nessa altura o árbitro coloca uns straps que é idêntico àquilo que no ginásio se utiliza para fazer peso morto, por exemplo. Sim, isso aí então, quando vai um para cada lado, talvez estavas a falar daquela técnica do back pressure, quando cada um faz para um lado, falha ali, é isso? Porque ou normalmente acontece quando os dois atletas fazem pronação ao mesmo tempo, ou seja, eles estão a utilizar a sua mão, mas estão a tentar subir na mão do adversário e ganhar, e portanto fazer com que o adversário perca os dedos. Ao fazerem essa mesma técnica muito rápido, imagina, sim. Há um slip, porque é uma explosão. E nessa altura o árbitro coloca a fita, que é o strap, precisamente para evitar que isso volte a acontecer. E nessa altura o combate não há forma de não deixar de acontecer. Não deixar. Está ali com o punho cerrado e com a fita a envolver a mão do atleta. A mão do atleta. Diz-me uma coisa, em termos de treino, já agora fala-nos também da parte específica, né? que é o desporto que estamos a ver, certo. E a parte de ginásio, que é, vou dizer que não é tão específica, mas também, obviamente, com o que contesta a dizer, uma dorsal forte, por exemplo, se vai fazer melhor o atleta, também deves trabalhar com a certeza. Explica-me como é que é uma semana de treino. Ok, uma semana de treino, é assim, não existe um plano pré-definido para cada atleta, porque somos todos diferentes. Claro. E depois, como existe o pressuposto de que uma vez por semana nós treinamos na mesa, ou seja, durante um período de 3 horas unem-se, por exemplo, 10 ou 20 atletas e fazem sparring. Sim. Imagina, como na arte marcial, estão ali, só que nós treinamos na mesa. E às vezes a intensidade é tão grande que no dia seguinte o atleta, mesmo com alguma experiência, está muito moído. Está muito dorido. Ou seja, nós temos que nos adaptar a nível de treino. Imagina que tu tens já um plano pré-definido, chegas já à segunda-feira e dizes, eu vou tentar fazer este plano, mas não consigo. Porquê? Porque os teus músculos estão com um grau de saturação e de desgaste, e os tendões, não esquecer os tendões, claro. Que é a parte mais afetada, e aí vais ter que te adaptar. Agora, a nível de treino, o atleta vai criar um enfoque específico naquilo que no braço de ferro interessa. Vai treinar muito rising. Sim. Vai treinar muito a supinação, e aí, por exemplo, no ginásio por vezes podes fazer o wrist curl. Wrist curl, sim. Só que nós utilizamos alguns aparelhos diferentes. Existe o wrist wrench, que é uma estrutura cilíndrica deste tamanho, com 2 fios, ou seja, em que tu estás a fazer exatamente a supinação, só que a estrutura puxa-te. Ou seja, tu tens que agarrar bem com os dedos porque não perdes o controle. E isso metes onde? Metes numa polia? Numa polia, fica fixo com aquele sistema. Depois a pronação, que é este movimento, pode ser treinado especificamente até com um cinto de karatê. Colocas o loop sobre o teu polegar, digamos que é a zona mandatária da pronação, que é aquilo que manda. Sim. Portanto, é a zona mais em que tu vais ativar e fazes este movimento. Claro que há vários movimentos que podes fazer, mas de uma forma simples. E depois o rising, podes, por exemplo, eventualmente, imagina, estás com um sledgehammer, com um martelo grande. Sim. E estás a fazer o próprio curl com o sledgehammer, vai-te ativar aqui a estrutura e também a parte do branquial, do braquial radial, e também podes fazer movimentos. Neste caso, o sledgehammer, usarias o peso na ponta, certo? Pegarias mesmo assim, não? Depende do peso do sledgehammer, pois. Não é? E da força que tu tens. Da força que tens, pois. Exato. Podes adaptar. Vamos imaginar que tens um sledgehammer que pesa 10 kg. Aí torna-se impossível tu fazeres este movimento, claro. Com isso. Então vais pegar mais próximo da estrutura, claro. E mesmo assim consegues trabalhar. Outra forma será, por exemplo, imagina a barra que tu utilizas no ginásio de musculação, colocas só um peso de um lado e depois pegas no outro lado e estás a trabalhar com aquela estrutura mais pequena. Ok. Assim. Uma pergunta que eu lembrei-me agora quando estavas a falar é,
no treino específico, quando vocês vão à mesa, em termos de intensidade, como é que funciona? Tem vezes que é mais intensa, às vezes que é Referes-te aos menos treinos? intensas. Sim, É mesmo assim. quando vão à mesa. Ou seja, vamos imaginar, estamos a fazer um treino de equipa. Sim, É assim, há atletas que gostam de usar a força máxima. Eu não Ok. aconselho porque um treino é um treino, uma competição é uma competição. claro. Porque assim, se tu utilizas a força máxima no dia seguinte estás com um desgaste brutal e não consegues ter a semana produtiva. Vais ter que estar 2 claro. ou 3 dias muito abaixo. Sim, E nem é interessante. É interessante de vez em quando testares os teus limites. os limites, claro. Pronto, eu diria que 50 a 60% da força seria interessante e treinar posições específicas com muita isometria. Que digamos Ok. que é um. Boas, Tudo bem? bom? Como é que te chamas? Ah, tudo bom. Desculpa lá, tive. Boas. Luís, prazer. Vai mal. Foi mal? Não, vai mal. Tudo bom? Na boa, Precisas de na boa, pesar? na boa. Precisas de pesar? Quanto é que está pesando? Ah, a tua categoria tranquilo. Sim, tranquilo. Não faz mal, não faz mal. Ele não reparou. Peço desculpa. Estamos aonde? Já nem. Olá. Falas português? Bem? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? Bem? You need to wait? Yes. Ok, Gilmar, podes pesar o Michael, por favor? Entretanto, não faz mal, na boa. É normal. Já agora. Spoiler, nós vamos gravar uma competição que vai acontecer hoje. Já agora, só para saberem. E há atletas que estão com o peso muito controlado e tiveram inclusive de perder. Alguns perderam 8 kg para Fizeram participar numa categoria mais baixa. Watercut. Sim, e fizeram uma dieta restrita e estão fraquitos, e então convém que se pesem, que é para se conseguirem alimentar e hidratar Para bem. começarem a hidratar e a comer, exato. Estava ainda na parte de treino, não me lembro bem onde é que estávamos. Estavas a falar do sparring. Sim, da intensidade que se faz, neste caso, Ok. a sessão. Aquilo que eu aconselhava seria treinar à volta dos 60% de força É aí mesmo, exato. e o atleta estar a treinar posições em que ele tem dificuldade Sim, e fazer muita isometria, ou estar ali a conter naquela posição em que ele é fraco, sim, ganhar resistência e conexão neuromuscular. neuromuscular, ok. E agora ainda outra questão de treino é que eu escrevi aqui, só para saberem, eu queria perguntar como é que era o treino ginásio. em macro também. Como é que planeavam para, por exemplo, 1 ano, 6 meses? É isso que é um macro ciclo já agora. Ok. No arm wrestling, como existe esta componente de fazer uma vez por semana o treino de sparring e os atletas podem ficar muito fatigados, Sim, é difícil ter um. Assim, tu podes escrever esse plano, mas é difícil um atleta amador que ainda não esteja calejado profundamente a nível sim. tendinoso conseguir ter um plano e segui-lo. Porquê? Porque depois de uma sessão de sparring o atleta quebra inevitavelmente, e a segunda-feira, por exemplo, que é o treino a seguir ao sparring, ele está um bocado limitado. Ou seja, seria um treino de cada atleta tem que ser muito intuitivo quando é amador. Ok, Quando é amador. profissional, eles conseguem treinar 2 vezes por semana com uma intensidade alta, não a 100%, e conseguem fazer o seu treino de forma comum. Mas, por exemplo, o que é interessante o atleta treinar é executar um movimento com boa execução, tentar não fazer muito cheat, não aldrabar, ou seja, fazer bem a rotação, bem a conexão, quando está a treinar, quer seja na mesa, não, no próprio treino de ginásio, sim. treinar com um bom movimento e fazer entre 6 a 12 repetições com boa técnica. E depois tentar aumentar em cada treino ou a repetição, ou mais uma repetição do que o que fazia, ou eventualmente aumentares um bocadinho a carga, porque isto é como tudo, nós vamos habituando ao movimento e vamos criando familiaridade com o movimento, claro. aquele movimento, e depois acabas por conseguir executar com mais peso. Quanto mais vezes fazes, mais forte e melhor ficas a fazer isso. Tipo o Grease in the Groove que o Pavel Tsevolin fazia. Sim. Sim, repetir um movimento de vezes sem contas sem chegar à falha. Que é para realmente ganhares ali alguma. Como é que é de dizer? Para realmente conseguires executar o movimento como ele é suposto fazer. Ganhares familiaridade com aquilo. É isso. E pronto, é basicamente isso. Agora, por exemplo, o que é que eu te posso dizer a nível de ginásio, que há bocadinho perguntaste? Sim. É assim, cada atleta aí é um bocado intuitivo, mas há determinados movimentos. Já agora, desculpa. Sim. Treinam pernas? É assim, não. Ok. Não, é aquela situação. É assim, alguns treinam, posso dizer que treinam. Pensavas que ainda Porque dizer, gostam. e nós treinamos perna porque ainda há talvez ali 1%
1%, pode ser melhor 1% que o outro atleta se treinar as pernas ou É assim, existe, assim. na minha opinião, isso é verdade. Se tu treinar as pernas, consegues ativar muito mais a tua Tens parte um- neuromuscular e consegues criar uma base melhor Sim, até no desporto. um core mais estável. Exatamente. Embora o atleta possa treinar o core sem treinar a perna, não é? Claro. Sabemos disso. Agora, por exemplo, há atletas que gostam de treinar genuinamente perna e fazem-no por uma questão de gosto pessoal. Gosto pessoal, ok. Agora imagina que tu pensas assim, eu quero ser um atleta de alta competição, comecei agora, eu tenho potencial. É assim, não vale a pena tu estás a usar Claro. isso porque assim, ou até podes fazer, mas de uma forma muito esporádica, porque tu tens que treinar aquilo que funciona, que tu sabes Claro. que te vai ajudar. Agora, por exemplo, há uma técnica na mesa em que o atleta enrola a perna numa estrutura de metal da mesa, Ok. fica ali preso. É assim, se tu tiveres força na perna, tu consegues ajuda-te naquele movimento. Ou seja, imagina, tu enrolas ali, estás a ver aquela estrutura ali de metal, a mesa tem quatro pernas, Sim. enrolas a perna, digamos, fazes assim, por dentro, se tu tiveres aqui a parte do bíceps femoral forte, consegues criar mais base. Ok, Mas nem ok, todos os estou a atletas utilizam essa técnica, alguns colocam simplesmente o pé à frente, Ok. não envolvem na estrutura de metal. Agora é o que tu dizes, e aquilo que é comum as pessoas pensarem, é verdade, o atleta de arm wrestling normalmente não treina pernas precisamente para dar ênfase àquilo que é mais importante. É mais importante. Diz-me uma coisa, o que é que torna um bom atleta de arm wrestling, braço de ferro? O que é que faz ele ser bom e o que é que qual é que é a distinção de um atleta bom e um atleta muito bom? Ok, é assim, nós partimos do pressuposto que é a diferença entre ter talento e ter jeito para a modalidade. Ok. Vamos imaginar que o atleta é muito trabalhadora, mas não tem força ou não tem capacidade de evolução. É assim, o trabalho pode realmente vencer a falta de talento inato e ele aí pode até conseguir ascender. Demora mais tempo, mas vai lá. Ou seja, claro. A perseverança, eu acho que é parte mental. Se o atleta mentalmente for forte, não se deixar abalar pelo facto de perder em torneios ou não conseguir treinar com tantas cargas, ele vai conseguir, com a sua perseverança e resiliência, vai conseguir chegar lá. Até porque ele nunca vai desistir. Enquanto o outro atleta que é bom vai chegar a uma altura, agora vou tirar férias. Eu até porque às vezes o atleta pensa, eu sou tão bom, tão bom e não vai ter tanto trabalho. Sim. Mas eu diria que tudo se consegue. Há tantos esportes em que vejo atletas que teoricamente nem tinham jeito para aquilo, que chegaram muito longe. É perseverança, exato. Perseverança e depois as pessoas que tu conheces. Conhecer pessoas que te consigam impactar pela positiva. Claro. E te consigam ajudar a dizer assim, olha, tu não tens muito jeito, mas se tu fizeres assim, ou treinares assim, claro. Assado, tu se calhar consegues evoluir. Alguém que tenha um olho clínico que te consiga ajudar aquele atleta menos dotado para conseguir evoluir. Encontrar aquelas pessoas, é difícil encontrar pessoas boas e que os ajudem. Agora, o atleta que por si, o que é que faz um bom atleta, perguntaste? Sim. É a parte mental, essencialmente, ter essa capacidade de acreditar nele próprio e achar que vai conseguir, independentemente das circunstâncias. Assim, pode não conseguir num ano chegar àquele nível que ele acha, que ele quer, exato. Mas se calhar passado 2 ou 3. E depois este desporto permite uma longevidade brutal. Tu neste desporto tens atletas, tens por exemplo o Todd Hutchins, que é chamado Toddzilla, tem 58 anos e é o melhor atleta do mundo até 95 kg, com 58 anos. 58. E só começou aos 35, portanto, é assim, começou tarde. Sim, mas já tem 20 anos de experiência também. Sim, ele já era muito bom no início, já tinha grandes resultados. Mas quero dizer, tu neste desporto, é assim, o atleta, vamos imaginar que tu tens 30 ou 40 anos e dizes assim, olha, estou numa altura da minha vida em que não me identifico com nenhum desporto e já sou um bocado velho, tenho algumas lesões, como é que eu posso agora continuar a minha parte esportiva? Este desporto é interessante, porque é específico na zona especifica-te na parte do braço, na parte da mão. Se tu fores bom nesta parte, consegues evoluir muito. E a parte dos tendões, trabalhando os tendões, claro. Muito, que tu com a idade até os tornas mais fortes. Portanto, tu consegues uma longevidade e tens atletas de 65 anos, o Richard Lopkins com 65 dava trabalho a muita gente. Portanto, e tens outro senhor com 70 anos, agora não me recordo o nome. 70, que também é muito bom, não é top mundial, mas tu neste desporto consegues. Yeah. E normalmente, reparaste agora no Brian Shaw, ele deixou provisoriamente o Strongman e passou para o Arm Wrestling.
Então, normalmente o pessoal do Strongman, normalmente o pessoal do CrossFit às vezes envereda pelo Strongman e depois do Strongman, por vezes, passa para o braço de ferro, é curioso. Ok. Imagina que no Strongman já competes há 10 anos, já estás um bocado cansado ou achas que já não consegues a tua performance máxima, é uma boa forma de tu testares durante os próximos anos. Nos próximos anos, ok. Uma coisa que eu também queria perguntar é, sem ser a técnica, porque isto tem, obviamente tem muita técnica, qual é que vai ser mais importante no fim? A técnica ou a força? Assim, obviamente os dois, aliados um Claro, ao outro, não é? O atleta, se for fraco e tiver muita técnica, até pode surpreender um que tenha força QB. QB, sim. QB, porque vai usar a sua mão para conseguir agarrar os dedos, ou seja, vai utilizar algum traquejo, e o outro atleta, se calhar que tem força, vai ficar ali um bocado estático, sem saber muito bem o que há de fazer, e intuitivamente vai virar para o lado, porque é o que normalmente um atleta pouco experiente, é aquilo que vês nos bares, os atletas sim, para o lado, não é? É o pessoal bebe os canecos, então bora lá agora fazer aqui um braço de ferro e faz para o lado. Digamos, o ideal será sempre ter as duas componentes. Obviamente, se ele tiver muita força, é assim, o técnico pode tentar ali algumas manobras, mas também não consegue tirar o outro do sítio. Obviamente que as duas componentes terão que estar sempre em uníssono, não há outra forma. Em termos de competição, já competiste quantas vezes? Olha, eu competi 2 vezes só. Ok. Competi na primeira competição na Power Expo, na Maia, no Porto. Sim. Na categoria mais pesada. Na altura estava bem mais pesado que agora. Pesava 115 kg. E na altura consegui um bom lugar, fiquei em segundo lugar, no braço direito. E depois, o ano passado, fui a Espanha representar Portugal. Fomos alguns atletas, fomos 4 ou 5. E aí não consegui uma boa classificação porque o nível de lá é extraordinariamente estúpido. Até porque tens atletas que vêm de todo o mundo competir. Claro. E são atletas que têm o desporto enraizado, ou seja, eles de pequeninos já começam a treinar. Já começam a treinar, claro. Então quando chegam, por exemplo, encontras atletas de 20 ou 30 anos que já treinam há 10, claro. E que já têm uma sabedoria e uma força específica naqueles movimentos, fora do normal. Fora do comum. E qual dessas competições foi a mais memorável? É assim, eu acho que normalmente aquelas que nos trazem mais aprendizagem são as mais interessantes. Não foi o segundo lugar, que foi um bom lugar, mas foi em Espanha, porque eu aprendi muito. Aprendi o que é que podia melhorar, aprendi que eu teria que competir futuramente numa categoria mais leve, para ter mais competitividade. Pronto, Porquê já agora? Porque é parte do pressuposto que eu, por exemplo, não tenho ainda a capacidade de fazer face aos atletas que já treinam há muitos anos e que vêm de todo o mundo numa categoria open. Sim. Se eu baixar para os 90 kg, por exemplo, mantendo mais ou menos a força que tinha, eu consigo se calhar estar mais competitivo. Ok, mais por isso. Já percebi, ok. Uma coisa, já agora estava a falar neste caso, perder peso, como é que é a alimentação? Exato, temos sempre aqui um à parte para a parte da nutrição. É uma parte que eu gosto, que já abordei, já fiz no passado, algumas dietas, quando estava ligado ao culturismo. A parte da alimentação, olha, cada atleta tem uma abordagem diferente, mas muitos deles optam por fazer um regime carnívoro, em que comem só alimentos de origem animal, com gordura, e neste caso estamos a falar de carnes variadas, carne de vaca, de porco. Portanto, estamos a falar de uma dieta keto? Não, acaba por não ser a keto, porque ainda é mais restritiva. Ok. Enquanto na keto, na cetogénica, tu incluis normalmente azeite, nozes, frutos secos, macadâmia, pirabacate. Aqui não, aqui só comes tudo que vem do animal, só mais nada. Então vais comer ovos, carnes e mais nada. E o bacon, que é processado, mas também o podes ingerir. E então é uma dieta a nível de cut, é muito eficaz, porque perde-se peso muito rápido. E outra abordagem também seria fazer um fasting de 48 horas ou 72 horas ou mais. Há atletas que fazem isso. Vamos imaginar que tens uma competição daqui a, sei lá, 15 dias. E estás com 5 kg a mais, ou 6 ou 7. Há muitos deles que, perto da altura da competição, fazem uma carnívora e depois estão, por exemplo, 3 ou 4 dias sem comer. Ui. Exato. E aí conseguem bater o peso. E nesses dias treinam? Não. O atleta de braço de ferro normalmente tira uma pausa longa antes da competição, 7 a 10 dias, sem fazeres nada.
Porquê? Porque é para Porque já agora, sim. porque a parte tendinosa tende a demorar a recuperar. E nós trabalhamos muito a parte do tendão, porque estás em movimentos de isometria, estás em explosão, de vez em quando o atleta, quando está a perder, está a levar uma cacetada no tendão, no músculo do tendão, e tal. Pronto. E então essa recuperação é mais demorada do que a parte muscular. Claro. Então aí 7 ou 10 dias normalmente, e atletas tiram 15 dias. 15 dias. E ficam mesmo a fazer a total abstinência de treino. E já agora, falaste aqui... Mas normal são 7 dias. Em pancada nos cotovelos, qual é que é a lesão mais comum no desporto, neste desporto? Olha, a lesão especificamente, é assim, o atleta pode não ter uma lesão, pode ter, mas é maleitas, dores que persistem. A parte interna do cotovelo normalmente é muito afetada, porque o próprio cotovelo, repara, eu carreguei aqui, não sei se... Olha lá, desculpa. Não, acho que está na boa. Deixa eu ver. É no azul. No azul. Ah, ele desligou-se agora, espera aí. Desculpa. Vamos lá ligá-lo de volta. Ou foi ele que se desligou? Ah, já está. Toma, já está. Desculpa lá. Ô Arthur, está tudo bem? Qual é o peso? Ah, tá. Ui, 89,9. E então estavas-me a falar da dieta, não era? Ou queres que continue? Estamos a falar da lesão, agora sim. Da lesão, sim. Ok, da lesão. A nível de maleitas, sim, exato. O atleta vai sofrer inevitavelmente da parte do cotovelo e da parte externa do bíceps, do bráquio. Porque ao fazeres a back pressure, digamos que estás neste movimento, imagina no ginásio, faz o curl martelo, não é? Sim. Imagina agora estar nesta posição do curl martelo, mas em isometria constante. Em isometria, claro. E depois, como tu ainda tens que puxar o atleta para ti, ou seja, não é o atleta, é a mão do atleta para ti, depois tens que andar para o lado, esta parte está em constante esforço o tempo todo. Vamos imaginar, estás a fazer uma sessão de sparring de 3 horas, em que tu treinas com 10 pessoas, não estás sempre a treinar. Aliás, podes treinar, se houver 2 mesas, precisas de uma e 3 noutras. Está em constante solicitação, este tipo de... Porque tu estás sempre assim, o combate começa assim, tu tentas não perder a posição no combate assim, então a zona do bráquio está sempre. O pulso, repara, o teu pulso pode levar torções. Torções, claro. Não é? Tu tentas torcer o outro, ou supinar e tal, mas também é uma zona de constante tensão. Portanto, seriam basicamente estas zonas. A tensão, ou no braço de ferro, já agora falar das lesões mais perigosas, às vezes há atletas que partem braços. Porquê? Porque não há noção de que tu tens que utilizar este movimento, ou seja, vão logo para o side. Ok, essa parte de puxar, sim. Exato, e depois posicionam-se mal, em vez de estarem em constante conexão com a mão, ou seja, o teu campo visual, em vez de estar sempre a olhar para a tua mão, quer ganhes, quer percas, por exemplo, estás a perder, mas vais atrás da mão, vais sempre a olhar para a mão, porque imagina assim, eu estou a perder o combate e estou a olhar para a frente, é uma chave que ele está a fazer, como se fosse no jiu-jitsu. Sim. Não é? E imagina que eu estou assim, ainda me coloco mais de lado para tentar ganhar leverage, o braço parte no ombro. Claro. E já tivemos alguns incidentes, pronto, infelizmente tivemos o atleta partiu o braço e neste momento compete. Mas também esse tipo de erro ou lesão também deve ser mais raro. Sim, é raro. Especialmente acontece mais quando ainda és mais novato no desporto. Sim, eu acredito que sim. Embora tudo possa acontecer. Tudo pode acontecer, assim, em alta competição é difícil ver, mas às vezes acontece. E pode haver lesões a nível do cotovelo também, mas é como tudo na vida, tu tens um desporto de combate, e isto é um desporto de combate. Claro. E no combate tu podes ter 2 atletas que lutem e no final esteja tudo bem, ou algum deles pode ter partido um pé, ou uma canela ter quebrado, ou... Sim. Sabes bem que as coisas, quando é alta competição, quando os atletas se dedicam e que eles querem ganhar, não é? Claro. Mesmo sendo uma competição amadora, neste momento estão aqui os melhores e são atletas muito competitivos e vão querer ganhar a todo custo e às vezes vão se pôr em posições um bocadinho mais difíceis, claro, que não seria suposto, mas aí o árbitro intervém. Se vir que o atleta está numa posição de arm break, em que o árbitro veja que ele pai partiu o braço, o árbitro dá falta. Para. Falta. Okay. Não, para e diz falta. Já levaste uma falta, a segunda perdes. Ou seja, é uma forma de proteger até o atleta. Já agora, quantas faltas pode levar? 2? 2. À segunda perdes. E aí a falta é, neste caso, não é de quem está a fazer força, é do Vamos dar um exemplo, por exemplo. Vamos dar um exemplo.
A nível de posição de arm break há duas clássicas. Sim. Em que o atleta, o braço está a ser levado pelo adversário e o atleta está a olhar para a frente ou até está de lado. Ok. Isto é perigoso, podes partir o braço. O árbitro dá falta. Há outra em que o atleta, para se defender, e não, como não consegue manter a posição de back pressure, ele vai abrir o ângulo. E vai chegar a uma altura em que o braço dele vai estar quase esticado. Quase esticado, ok. E nessa posição também pode partir. Claro. O árbitro dá falta. Portanto, duas faltas, perde o combate. Agora, o adversário, o atleta pode também dar falta se o cotovelo dele sair do pé, que é aquele quadrado que existe na mesa. Sim. Portanto, o árbitro dá falta, o quadrado está lá por alguma razão, que é para o atleta se manter lá com o Se cotovelo. manter lá, claro. Quando sai, é dado falta. É falta, ok. Uma coisa, Hugo, já agora, já que disseste que já foste atleta, quer dizer que agora não estás a competir, Sim. queres Mas treino de vez em quando em casa, sim. O que eu te queria perguntar é qual é que é o teu objetivo no desporto de momento? Olha, essa é uma pergunta interessante, nunca tinha pensado, mas é interessante pensar nela, não é? Porque é uma questão de perspectivar as coisas. O meu objetivo, eu vou ser sincero, é agregar pessoas de boa índole, que é uma coisa um bocado... É aquilo que há bocado falaste com o dono do ginásio, ter um ambiente familiar em que as pessoas se sintam bem, claro, e que acrescentem uma mais-valia uns aos outros. Ou seja, não é criar aqui um grupo de rufias que gostam de fazer braço de ferro, em que vêm aqui para ganhar, não, é criar, é ter pessoas de preferência que se respeitem umas às outras e que se possam até ajudar como atletas e, claro, e na vida também, não é? Porque tu sabes que é importante a componente também de entreajuda, ou seja, tu não és só amigo do atleta porque treinas com ele, mas também o atleta pode-te ajudar, sei lá, a abrir uma porta numa situação da tua vida, fora do ginásio. Claro, queres criar aqui um senso de comunidade. De comunidade, que eu acho que é muito importante. É o mais importante. E agora, com o projeto que eu e o Pedro estamos a fazer, não é? De ver os ginásios, o que nós cada vez vivemos mais é esse senso de comunidade, especialmente nos espaços que são mais pequenos. Exatamente. Nos que são maiores, há alguma, mas comparado com os espaços mais pequenos, esses ginásios mais old school é uma maiores, coisa as pessoas dispersam-se mais. Que não se vê tanto. Compara, é. Vais a um ginásio esses de cadeia e exatamente, eu entendo, não vês nada. E isso é muito fixe, acho que falta muito essa parte da comunidade. Eu acho que falta, até porque a pessoa, por exemplo, imagina, está durante a semana, sabes que as pessoas têm aquela preguiça natural de não querer treinar, claro, não é? Inscrevem-se, por vezes é uma terapia e às vezes podem pensar, eu hoje não me apetece nada, mas tenho lá aquelas pessoas que me motivam e que me ajudam e pronto, e até acaba por me fazer bem a alma, pronto, e até vou treinar, é uma mais-valia que te ajuda a puxar para o ginásio, não é? Sabes que tens ali pessoas que pensam e sentem como tu, é como se fossem irmãos, vá. Sim, é como se fosse uma família também. Exato, isso mesmo. Diz-me uma coisa, Hugo, como é que neste momento está o crescimento do braço de ferro em Portugal e também se quiseres dizer as diferenças que era quando começaste e como está no momento. Ok, então, no início, já agora falo do Tiago Ferreira, que foi a pessoa que começou o desporto aqui em Portugal e a quem devo uma série de coisas, não só a nível profissional, mas também a título pessoal. Na altura ele tentou agregar, ou seja, a partir do zero, e divulgar a modalidade a nível de redes sociais, das várias redes sociais, falar que existia este desporto, que as pessoas o podiam procurar, investiu em mesas profissionais, gastou o dinheiro do bolso dele, e então as pessoas começaram a aparecer, claro. Pronto, e digamos, agora atualmente já passaram 4 ou 5 anos, entretanto ele delegou uma pasta o ano passado, e o ano passado organizei já para a Orespa e agora estou a organizar o Campeonato Nacional. E, assim, e nota-se realmente que há uma dinamização maior de atletas. Porquê? Porque o desporto a nível mundial está a ter um boom. Está a crescer também, e por acréscimo aqui em Portugal também. O Ergan Terzi, que foi um atleta muito bom turco, neste momento tem um evento que é o East West, em que coloca os melhores atletas do mundo, é como se fosse uma NBA, em que estão as natas de cada categoria e criam super matches, encontros casados entre os atletas, e aí também tem um cinturão para o melhor do mundo. Portanto, isto é uma competição que permite a cada pessoa pagar o pay-per-view e ter acesso
ao desporto, ou seja, dá um crescimento muito grande. E as pessoas hoje em dia já sabem que é o Devin Larratt, o John Brzenka, o Leven Segnashvili, mas o Devin Larratt é aquele que se calhar tem mais projeção. Eu conheço esse. Exatamente, estás a ver? Não estás ligado ao desporto, mas já ouviste falar. Sim, é um bacana com uns braços gigantes, certo? E já agora, é assim, neste desporto é curioso, ele tem uns braços realmente grandes, mas não é, se calhar são do tamanho dos teus. E tu dizes, sério, ok. Só que é assim, tu se calhar ali vês tendões e vês zonas musculares claro. que nós desenvolvemos ao longo de 30 ou 40 anos. Claro, é músculo específico do braço de ferro. Do braço de ferro, claro. E se calhar dá-te uma ilusão. O Larratt, por exemplo, pode ter um antebraço de 40 e poucos centímetros e ter um bíceps de 45, que não é nada extraordinário para o peso dele. Mas é o que ele tem, ou 45, 46, não é mais. Até porque ele é longilíneo. Ele é uma pessoa alta, magra. Sim. E alguém que não faz do culturismo o seu sustento, ou seja, claro, ele não é muito largo, como poderia ser com 130 quilos, não é? Mas tem aquele aspecto de jogador de basquete grande. Sim, exato. Mas não é... E no braço de ferro vejo muitas vezes atletas que eles têm um antebraço descomunalmente grande. Sim, muito grande. Os profissionais. Todos para cima de 40 e tal centímetros, ou seja, às vezes encontra-se antebraços iguais aos bíceps. Igual ao bíceps não, igual ao perímetro do braço. Do braço, sim. Do bíceps e do tríceps. Mas agora especificamente, desculpa, perdi um bocado o fio à meada. Estava a falar do crescimento do desporto. O braço de ferro... Em geral, especialmente aqui. Ok, o culturismo teve a sua golden era na década de 90. O braço de ferro está a ter o seu período áureo agora. Ou seja, para quem quer começar... É agora. Que vai ter acesso a tudo e está no seu ponto auge. Ou seja, de agora para a frente será sempre melhor. Até a altura em que for pior. Mas agora estamos num ponto de subida e de expansão a nível mundial e temos agora 30 e tal atletas aqui inscritos na prova. É assim, para uma prova nacional, às vezes vês poucos atletas, porque às vezes há atletas que têm receio de... ou não gostam de competir. Sim, uma das perguntas que eu tinha a fazer, desculpa não estar a interromper, era um conselho que darias a alguém que quer começar ou alguém que é novato, especialmente àqueles que não têm acesso, neste caso, por exemplo, às mesas que estamos a ver ali. O que é que tu poderias dizer então, o braço de ferro, enquanto, por exemplo, o culturismo é dos esportes. É dos esportes, não, há vários esportes, mas é um desporto que tem similaridades na parte de componente de pesos. Só estou a criar esta relação. É bastante dispendioso, como tu sabes, porque é preciso seguir um plano alimentar, se queres resultados, claro. Suplementação, etc. A parte da química, tudo isso. Agora, este desporto é exatamente o oposto, em que tu até podes, imagina que infelizmente a vida não ajudou aquela pessoa e a pessoa não tem nada. Ela pode com um cinto de karatê que custa 5 euros, ou de judo, e uma pedra, imagina, uma pedra de 10 quilos, ou uma garrafa de água cheia de 25 litros, embalba ali o cinto e ela consegue treinar em casa e consegue evoluir. Okay. Estamos a falar de um investimento de 5 euros, que foi só o cinto. Até podes encontrar um cinto na rua, mas imagina, porque tu ali consegues treinar a tua pronação, a tua supinação, o teu rising, claro, que é a base. Vais a um parque fazer calistenia, fazes paralelas. Utilizas a supinação, para treinar mais esta parte. E agora, por exemplo, o que nós fazemos é, quando estás a fazer a supinação, em vez de estar só nesta posição neutra, do pulso neutro, não, começa já na posição de supinação e nunca perdes a supinação quando estás a fazer um movimento. Okay. Porque é algo que tu aqui na mesa vais ter ativo. Portanto, é mais específico. E também treinas, portanto, a parte do pull-up, em vez de estar a posição neutra, tentas engajar já a pronação. E estás assim, portanto, o atleta não tem recursos, vai a um parque público e consegue treinar os seus pull-ups, porque lá está, a parte dorsal é importante e a parte da contenção, da supinação e da pronação ativada também é importante. Ou seja, o custo é mínimo mesmo. Depois, é assim, se conseguires comprar uns pesos e alguns apetrechos mais específicos para o braço de ferro, e existem alguns para treinar a contenção de mãos, mas também é uma coisa que tu artesanalmente consegues reproduzir. Com um bloco de madeira consegues fazer uma estrutura que te permita agregar a uma polia ou até treinar no chão e puxar, ou seja, é muito fácil
tu conseguires evoluir e treinar especificamente aquilo que é preciso para este desporto, Que é preciso para este desporto. sem ok. grandes custos. E já agora, onde é que as pessoas podem acompanhar o teu trabalho e todas Olha, as competições aqui em Portugal? Normalmente eu uso mais o Instagram, Ok. o canal da Armageddon Power Team. Vamos meter eventualmente na descrição. Por isso, Exatamente. E basicamente podem mandar uma mensagem se quiserem saber alguma coisa, se quiserem treinar, inclusive. Nós temos treinos regulares em Aveiro aos domingos. Em Lisboa também existe, já não é Armageddon Power Team, neste momento não existe, há outra equipa. ok. Temos atletas que vêm treinar a Aveiro que também já têm mesa em outros pontos do país, no Porto, em Braga. Pronto, e somos todos uma equipa e uma comunidade. família, vá. Exato. E tentamos agregar pessoas boas para este desporto, que queiram aprender, essencialmente, sejam humildes, Claro. humildes, se respeitem. E pronto, e depois o objetivo é crescermos todos juntos. Eu tenho esta mentalidade, e eu, como estou um bocadinho por trás na retaguarda, eu tento fazer, não é uma triagem, mas tento que as pessoas depois conheçam este desporto como pessoas de bem, percebes? Claro. Não sejam arroceiros, nem Sim, não é, nem não é pessoas para de estar má aqui a treinar, índole, que é para depois ir lá à noite e partir um braço a um gajo. Exato. Tu às vezes tens atletas, vamos imaginar que, vou dar um exemplo, há aqui um atleta que vai ganhar a prova, Sim, que é campeão nacional, ou seja, é o melhor de Portugal. Vai a um bar e está uma pessoa a provocá-lo. O gajo que é campeão nacional vai ver o outro atleta a pôr-se numa posição perigosa e vai deixar ganhar, porque senão parte o braço ao outro. claro. Estás a perceber? É este tipo de coisas que eu procuro. Esta sensibilidade para numa situação destas deixar-se levar, Deixar-se levar, se for claro. preciso. Ou seja, a mesma coisa que seja teres alguém que te provoque e tu deixas essa pessoa dizer, olha, peço desculpa. Tu sabes que lhe davas porrada se fosse preciso. Mas diz, olha, peço desculpa, o senhor tem razão. Tens razão e Pronto, tá a vais-te andar. embora. É, exato. É assim. Planos para o futuro? Há uma coisa em geral que queiras partilhar aí com o pessoal que nos está a ver? Olha, eu gostava que os nossos campeões nacionais e os outros atletas que estão a evoluir pudessem competir lá fora, em Espanha, em França. Portanto, criássemos uma equipa, uma seleção, que fossem os nossos representantes, de forma a dar a conhecer os nossos atletas lá fora, não é? E depois gostava também que os nossos atletas periodicamente tirassem formação. Quando eu digo os nossos atletas, sou eu e eles, Sim, sim. junto de algumas equipas que estão a nível mundial destacadas. Não digo que a gente vá ao Cazaquistão, mas a Espanha tem lá atletas muito bons. E a equipa de Barcelona tem alguns campeões do mundo. Ou seja, fazer deslocações lá. Posso interromper? Desculpa. Sim, sim, vontade. Já pesaste, Como é que Daniel? Bem, Já te pesaste? Já, 91. Tenho que perder 100 gramas. Mas já tiraste tudo? Já. 90 aí? 91. Tens que pesar 100 gramas só. Vai mijar, não é? vamos já, já. Vou meter-me aqui ao sol, suor. Apanharem um banho Aí, de 100 sol. gramas. Na boa, Não, não te não, 100 preocupes. gramas é pouco. Mas pesaste só em boxers, não foi? Tens de tirar os boxers. Yeah. No UFC às vezes tiram. Não. Na Olha, boa, mas não te preocupes. Vai à casa de banho, daqui a bocado. Isso, se tu fizeres se urinares, isso passa. É tranquilo. Peço desculpa. Estávamos a falar Os planos. formações, tu e os Ok. atletas em Espanha. Sim, aprender exato. com aqueles que sabem. E mesmo aqui perto temos em Barcelona, a equipa de Barcelona tem alguns campeões do mundo, não mundo? atuais, mas que já foram. Ok. Por exemplo, tem o Portela, que já foi 10 vezes campeão do mundo. Ou seja, juntam-se ali, se calhar numa tarde, quatro ex-campeões do mundo Claro. que têm um know-how brutal. Sim, sim, que é- podem ensinar Muito conhecimento, claro. muito claro. conhecimento, sem dúvida. Não ir com aquela coisa de medir forças, porque é uma estupidez. Aprender. Porque é assim, vai lá um atleta nosso, quer testar. O outro atleta, é assim, está num nível que é 10 vezes superior. Eu não digo que pode não ser 10 vezes, mas está a um nível tão alto. Não ter esta mentalidade de chegar lá e tentar medir forças, não. Claro. É deixar-se levar por aquilo que o outro tem para nos ensinar. Se quiserem fazer um combate, aí podem medir forças. Aí, ok. É. Mas não com aquela mentalidade imatura de. Isto é mesma para ver coisa quem que é isso que é o fazer, melhor. não sei qual é a tua referência a nível de desporto, se gostas de artes marciais ou. Eu competi em powerlifting, Powerlifting. neste caso é levantamentos de pesos, vamos dizer assim, e gosto de ver strongman.
Por Do Strongman. gosto muito de ver Strongman, por Até acaso. imagina estás a treinar com o Thor, tu sabes os pesos que ele faz, não é? Claro. Eh, Nem sequer é preciso ir muito longe, basta ir treinar como fizemos com o nosso último convidado do Inside da Grind, que foi o Gregório. o Gregório. E eu nesse dia tentei fazer um máximo de deadlift que era 265, não fiz, e ele fez 2 repetições para uma remada abaixo, Exato. por exemplo. Pois é aquela imaturidade, imagina que estás a treinar com o Thor e que ele mete 450 kg e tu, naquela coisa do momento, também vais tentar levantar. Faz algum Claro que sentido? não faz, Não claro que faz, não. não é? Tu estás É com a tua pessoas- ao lado. Claro, é pessoas com um nível de força, de experiência muito acima, anos e anos É e a anos gente de saber treino. colocar-nos na posição certa. Claro, Não é? Nós somos aprendizes. é para aprender, Mesmo claro. os próprios profissionais, há muitos deles que estão sempre à espera de melhorar. Eu, por exemplo, sigo o ténis, o Djokovic, que já está no final de carreira, está um bocadinho em decadência. Ele procurou a ajuda de um ex-jogador que é o Andy Murray para o ajudar. Ele, é assim, ele sabe treinar, Claro. ele já tem uma experiência brutal, mas há ali pequenos ajustes no serviço, na direita ou na esquerda, que ele pode posicionar o pé de forma diferente. Questões de ângulos, que Claro. se ele insistir mais naqueles ângulos, melhora a pancada dele e cria mais efetividade no jogo dele. Ou seja, há sempre um olho clínico por trás que te consegue ajudar, Sim, mesmo sim, sendo sim. tu já um supra-sumo. Por isso é que tens, por exemplo, no culturismo, tens os coaches dos Mr. Olympia. O Claro. Mr. Olympia já compete há 10 ou 15 anos, precisa de um coach. Precisa, porque eu preciso estar focado só no treino, Só no treino, só na exato. alimentação e ter alguém que lhe diga, olha, vai por ali, faz isto, come ele. Ele sabia fazer, se calhar, porque na Golden Age, na década de 90, Claro. eles faziam tudo sozinhos. Mas alguém com olho clínico que te consiga levar mais longe, sem Levar tu mais te longe, esforçares a perder a conexão com aquilo que é importante. Com o que ela a fazer, exato. E pronto. É isto, pessoal. Espero que tenham gostado deste episódio com o Hugo. Eu não sei se temos tempo ou se podemos para mostrar ali uma das técnicas de braço de ferro. Seria fixe. Com eles já Exatamente estão a ali treinar. com o nosso cameraman, o Miguel, já está ali a ver Claro que sim, alguns podemos truques. mostrar algumas. E é isso, pessoal. Vemo-nos agora no próximo vídeo, que será a competição em si. Hugo, Muito obrigado por tudo. muito obrigado. E vamos lá agora Vamos mostrar o resto. mostrar o resto. E agora o resto é com o Miguel. Queres que Hugo, desligue? muito obrigado. Sim, Obrigado, sim. eu. Muito obrigado. Agora é só mesmo desligar aqui. Se quiseres, está.